E o Peixão, hein, Gustavo Soler? Bom, o Santos que ontem, infelizmente, registrou por meio, de uma matéria muito boa e muito importante que o Guilherme Sacco, da ESPN, fez sobre casos de racismo dentro do Santos Futebol Clube. De acordo com a matéria, o Roberto Rabalato, ele fez o crime de racismo dentro do Santos, ele cometeu uma injúria racial contra um outro advogado do clube, o Kleber Pinto. E ontem o Santos já tinha emitido uma nota que iria na justiça, iria na polícia para denunciar este funcionário do clube que pediu demissão do Alvinegro. E o Santos continua investigando o caso para que as medidas sejam tomadas, apesar do Kleber Pinto ter pedido para que fosse encerrado esse caso. Ele não quis levar adiante, mas o Santos continua investigando toda a situação e também investiga a situação do Luiz Eduardo Silveira por assédio moral dentro do Santos Futebol Clube. Então, situações muito delicadas e chatas de acontecer isso num clube profissional, um clube que tem tanta história. Só pra gente lembrar, o maior jogador de todos os tempos é negro e formado pelo Santos Futebol Clube, o maior jogador do mundo, o Rei Pelé. E falando agora de... Não, é só pra finalizar, eu sei que você vai falar do futebol, é importante a informação do Santos, mas e aí? E aí? Há algum direcionamento nesse caso? O que o presidente em exercício falou? O que o Andrés Rueda pensa disso? Já há mais ou menos um posicionamento oficial do departamento de futebol e diretivo do Santos? O Andrés Rueda, como ele ainda não tomou posse, ele não pode fazer nada dentro do Santos, mas ele cobrou a atual gestão para que tomasse a medida correta e a mais enérgica possível. O Orlando Rolo, ele falou que queria emitir um mandato de prisão contra o Roberto, que cometeu o crime de racismo, só que como a vítima pediu para que esse caso fosse encerrado, não quis levar adiante, então o Santos continua em cima da justiça para fazer o melhor possível. Só que como a vítima pediu para que fosse retirado, então o Roberto acabou não sendo detido. E vamos falar de uma situação também que foi muito chata, mas que felizmente o Santos teve uma atitude sensacional. O caso do Luiz Eduardo, aquele menino de 11 anos de idade, ele que foi vítima de racismo num campeonato de futebol em Uberlândia. Por sinal, o Arthur Gomes é da cidade de Uberlândia e ele pediu pro irmão dele dar a camisa do Santos e o Santos o convidou para fazer testes ano que vem no time das categorias de base, ali na categoria sub-12, sub-13. Eu vou pedir pro Guilherme Mordente, o nosso querido Azeitona, já colocar no youtube.com/RádioBandeirantes-Oficial as fotos do Luiz Eduardo, que ontem foi ao CT Rei Pelé, conhecer o CT Rei Pelé, os jogadores do Santos, e tem uma foto muito curiosa. Ó, ele aí com o técnico Cuca, e vai ter uma foto dele com o Soteldo. Rapaz, o menino tá maior que o Soteldo já. Você tá de ele tem 11, aí, ó, ele tem 11 anos e é maior que o Soteldo. Ele é maior que o Soteldo mesmo, velho. E pra gente fechar, então, passar a régua aqui no Santos com as últimas informações, o Santos conseguiu a liberação do Luan Pérez, ele vai jogar contra o Ceará no domingo. Boa. Então este será, por enquanto, o último jogo do Luan Pérez. A gente sempre destaca que o Santos, por conta dos transfer bans, não pode contratar o Luan Pérez e assinar um contrato definitivo com ele. E o Clube Bruges da Bélgica não quer estender um vínculo de empréstimo com o jogador. Então a tendência é que, por enquanto, este seja o último jogo do Luan Pérez, mas se o Santos conseguir pagar as suas pendências com o Atlético Nacional da Colômbia e também com o Ashpato do Chile, aí sim o Santos pode contratar o jogador. E o imbróglio envolvendo o Lucas Veríssimo continua. Ele ainda é dúvida para o jogo contra o Ceará. A gente trouxe ontem a informação de que o Benfica já dá como decretada esta negociação, já dá como certa a compra do Lucas Veríssimo para janeiro de 2021. Ontem eu conversei com o Andrés Rueda, o futuro presidente do Santos. Ele me disse que as conversas com o Benfica estão fluindo, estão sendo boas, só que ele não quer dar nenhum passo maior que a perna porque ele ainda não assumiu e o Santos tem jogos importantes pela Libertadores. Então o Santos tenta fazer ainda o Lucas Veríssimo jogar pelo Alvinegro nesse restante de temporada contra o Boca Juniors na fase semifinal da Libertadores. Muito bem, você ficou muito bem informado com o Gustavo Soler, setorista do Peixão.